Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde e João Abidoni, nosso grande analista de commodities. Ele vai fazer uma parte aqui e vai nos ajudar durante toda a apresentação. Hoje é Prio versus PetroRecôncavo. A gente sabe que são duas empresas diferentes, tamanho diferente, atuação diferente. Porém, na semana passada, a gente fez Enalta e 3R, precisava completar as Junior Oils com Prio e PetroRecôncavo. Então, você vai descobrir por que você deve ter na sua carteira tanto Prio como PetroRecôncavo. E eu dedico esse mata-mata a Andréia Simoni, do Paraná, que tem 3R na carteira, a Giane, também do Paraná, a Fabiola, do Rio de Janeiro, a Silmara, do Paraíba, ao JM Sarques, de Curitiba, ao Márcio, de Porto Alegre, também dedico ao José Edir, de Goiás, e ao José Mauro, de Goiás. Então, vamos começar efetivamente esse mata-mata Prio versus PetroRecôncavo. Você vai descobrir quem elas são, primeiro trimestre, perspectivas e preço-alvo. A Prio é a antiga PetroRio, que é uma empresa focada principalmente na produção de petróleo. E o que ela faz? Ela investe e recupera ativos de produção, estes comprados da HRT lá atrás, também de OGX e principalmente de Petrobras. Aqui eu vou falar junto com o João dos campos que a empresa tem, que é da onde estão todo o equipamento que tira petróleo lá de baixo. Esse é o primeiro que eles tiveram, o campo de Polvo. Vocês estão vendo aí, principalmente quem é do Rio de Janeiro, que é pertinho de Arraial do Cabo. O que é muito importante ver aqui é o total de reservas, 42 milhões, que é um cluster, são dois campos, TBMT, que é Tubarão Martelo, e Polvo. Então, aqui mostra que Polvo começou em 2018 com 5 mil barris de produção, em 2020 mais 3 mil barris de produção, e a vida útil do campo foi estendida em 16 anos. Isso é muito importante no setor de petróleo. Por quê? Porque o campo começa a ser explorado, atinge um pico de produção, não é, João? Exatamente. E começa a cair até que um dia não tem mais petróleo. Obviamente, a gente sabe que o petróleo é finito. Campo de Tubarão Martelo, que está junto, é a mesma história, vocês veem lá no mapa, está um do lado do outro, e ele já produz 10 mil barris por dia, tem capacidade de processamento de 100 mil barris, armazenagem de 1 milhão e 300 mil barris. Continuando, campo de Frade, também muito importante, 120 milhões, previsão de abandono demora bastante, é 2041, e esse campo produz 60 mil barris por dia, é uma potência, e é um campo que foi comprado, né, da Petrobras. Sim. E o pessoal do Prio acertou muito. E tem agora a grande... Destravamento de valor aí, né? Exatamente, o João vai contar, destravamento de valor, é um novo campo chamado de Wahoo. Só o nome já é sensacional. Ele vai contar para vocês o que o pessoal espera com o campo de Wahoo. Até muito pouco tempo atrás, a Prio efetivamente possuía 64,3% do campo de Wahoo, mas ela venceu uma arbitragem, uma disputa judicial, onde ela ficou com 100% do campo. Então, os 60 mil barris por dia que esse campo de Frade vai estar produzindo lá entre 2025 e 2026 vão vir na totalidade para a Prio. A expectativa é que o IBAMA liberando, ela atinja ali pelo menos 120, 130 mil barris por dia já em 2024. É um campo que tem potencial ali de 125 milhões de barril na sua totalidade. Esse plano de desenvolvimento do campo de Wahoo, ele só é possível pelo meio de produção chamado tieback, vindo o navio FPSO oriundo de Frade, né? Então é uma operação que vai ficar conjunta ali com o campo de Frade.
originalmente, o Wahoo não teria condição monetária, ele seria um campo muito caro de ser explorado de uma maneira isolada, mas fazendo o tieback, que seria essa operação conjunta, juntamente com o campo de Frade, ele se torna viável, trazendo um lifting cost adequado para a operação, o que vai permitir que a Prio aumente em 60% a sua capacidade, ainda mantendo um custo de extração bastante baixo, assim como ela tem no resto da sua operação. O resto da operação é de $7 o barril atualmente, o custo de extração bastante abaixo das demais Junior Oil. Então, esse tieback, eu cheguei a ver um filme da Prio, parece que é o seguinte, eles vão pegar vários cabos que saem do campo de Frade, é Frade? Exato. Frade, e vai até o campo de Wahoo, perfura, tira o petróleo e traz. Exatamente. Por isso que eu mostrei aí uma foto do mar, que é o mar do campo de Wahoo, sem uma plataforma, porque não vai ter a plataforma, e a plataforma é o que mais custa, né? Sim. Custa muito mandar fazer, que custa operar. Então, o mar está na foto livre, porque por baixo vai ter esses cabos, né, trazendo o petróleo. E aí, obviamente, o custo é muito mais baixo. Perfeito. O primeiro óleo aí deve ocorrer aí, se tudo correr bem, no quarto trimestre de 2024. Vocês vão ver mais para frente como que é debaixo do mar. O João trouxe uma foto bem legal de Wahoo. E tem também o Albacora Leste, com 304 milhões, que é bastante, e foi comprado da Petrobras. Os petroleiros, para variar, não queriam, mas foi comprado, e aqui está a explicação. Vai lá, João. Em janeiro do ano passado, né, ainda concluindo os desinvestimentos da Petrobras, ainda oriundos lá do governo Bolsonaro, a Prio adquiriu aí cerca de 90% da participação em Albacora Leste, que atualmente tem uma produção média diária de 30 mil barris. O campo é responsável por praticamente dobrar as reservas de petróleo da Prio, possui aí 279 milhões de barris. O seu abandono previsto é no ano de 2052. Ou seja, vai contribuir muito. Então, vocês estão vendo Campo de Frade, Campo de Wahoo e Campo de Albacora Leste. Esses três são o presente e principalmente o futuro, que dá confiança para os investidores de comprar as ações da Prio, porque vocês vão ver mais para frente, ela tem produzido quase 100 mil barris por dia, acho que foi 88 mil, né, no primeiro trimestre, que deu alguns probleminhas. Paradas para manutenção, predominantemente em Frade. E aí, vocês vão ver que ela vai crescer até 2026 e vai poder chegar em 160 mil barris, ou seja, vai quase dobrar de tamanho. E agora o João vai falar de outros ativos que o mercado não tem na cabeça, mas estão no portfólio da Prio, e ela pode crescer também. Esses três ativos são Pirapema, onde a Prio tem 100% do campo, né, na Foz do Amazonas, 2 poços perfurados e 8 milhões de reservas, é uma adição interessante para a companhia. Itapu, onde a Prio possui 60% dos reservatórios, ali perto do Parque das Baleias, 3 poços já perfurados, e um campo que sequer tem nome, FZA, onde a Prio tem 100% da participação. O ativo ainda está em fase de estudos por parte da companhia, mas se acredita que lá vai haver novas explorações. Ou seja, a Prio tem atualmente cerca de 100 mil barris produzidos por dia, já tem aí, assim que o IBAMA liberar, mais 60% de aumento de capacidade. 60 mil? Ou 60 mil para entrar aí nos próximos 2 anos, e existem aí 3 campos em fase de exploração ainda, que vão incrementar ainda mais a produção desse ativo ao longo dos próximos anos. Ótimo.
E aqui a gente vai contar para vocês como que é a PetroRecôncavo. Ela é a mais antiga das Junior Oil Companies, está há 23 anos operando com petróleo e gás, e ela, além de campos maduros, ela está muito forte no óleo onshore. O que é o óleo onshore? É o óleo na terra. Você não vai explorar, no caso da PetroRecôncavo, a exploração dela na região da Bahia é na terra. E aonde? No recôncavo baiano, daí o nome PetroRecôncavo. Eles são muito fortes em gás. Aqui a gente mostra no mapa para vocês terem uma ideia mais apurada. Ela realmente está na Bahia e ela também está no ativo Potiguar, que é Rio Grande do Norte, como vocês estão vendo aí na foto. Aqui ela conta que ela é uma empresa experiente em recuperação secundária e conta como é que foi em Remanso, que é um dos polos dela, e a gente vê aí no gráfico histórico de produção. Ela não produzia quase nada em 99 e a empresa subiu bastante justamente com essa experiência em recuperação secundária. O João vai falar agora um pouco do mercado de gás, que é muito importante na tese de investimento da PetroRecôncavo. A Recôncavo tem aí cerca de 26 mil barris por dia produzido, dos quais 10,8 mil barris são de gás natural. Então é um mercado que tem aí o marco do gás ali no ano de 2021. Começou a abertura desse mercado, né? A Petrobras era monopolista, e o novo mercado de gás agora conta com participações de empresas como a PetroRecôncavo e gigantes globais, como é o caso da Shell e também da ExxonMobil. Os players privados estão cada vez mais participando aí dessa questão de distribuição e extração do gás, né? Cerca aí próximo de 40% da produção do petróleo e gás natural da PetroRecôncavo é do gás natural. Ela é a que tem maior representatividade no gás natural em suas receitas quando comparados com as demais Junior Oils. Ótimo. Aqui a gente tem o custo de extração. Vocês veem que o custo de extração deles não é alto, obviamente não é baixinho como é da Prio, porque a Prio está em águas profundas, poucos ativos e ativos que já operavam bem, que a Petrobras só saiu porque começou a reduzir a produção, e eles têm uma média consolidada de $12,69, é um número bem baixo. Vocês viram na semana passada, quando a gente fez o mata-mata de 3R e Enalta, o lifting cost da 3R está em $18 o barril. Então, vocês veem que é um bom custo de extração que tem a PetroRecôncavo. Agora a gente vai falar da governança corporativa, que cada vez no Brasil é mais importante. A Prio não tem controlador definido, ou seja, é realmente uma corporation, e ela tem novo mercado. 89% das ações estão no mercado. Isso é muito bom, porque permite que mais gente entre e saia, e ela negocia 417 milhões por dia, está entre as 10 mais negociadas. Tem a DR, que é importante, mas não está no ISE de sustentabilidade. A PetroRecôncavo é gerida por um acordo de acionistas. O Eduardo Santos é o fundador, ele também tem participação na Petro Santander, e Opportunity, Atmos e Perbras também estão lá. Então, via acordo, eles têm gerenciado muito bem a companhia, com visibilidade e também com força dos acionistas. Está no novo mercado, 40,8% de free float, negocia 32 milhões por dia, não tem ADR. Aqui os resultados do primeiro trimestre e do primeiro trimestre de 24 contra 23. O João vai falar um pouco de Prio com vocês. A Prio teve alguns problemas operacionais ali para manutenção em Frade e também Albacora Leste. A produção caiu um pouquinho ali de 100 mil barris por dia para 88 mil. Isso deve se recuperar já no segundo trimestre.
o que aumentou o lifting cost. A PRIO ficou com lifting cost no período de $7,5 por barril, já tinha chegado em 6,5 em períodos anteriores. A empresa fez ali um prolongamento da dívida, emitindo 2 debêntures, totalizando ali aproximadamente $656 milhões. Teve a vitória, como eu comentei, em decisão final do processo de arbitragem em Wahoo. A receita líquida da companhia foi ali de $640 milhões, um aumento de 13% frente ao mesmo período do ano anterior. Já o EBITDA ajustado de $467 milhões, a empresa negocia ali cerca de 4 vezes EV/EBITDA para os próximos 12 meses, um aumento de 23% frente ao primeiro trimestre de 2023. É sempre importante lembrar que a PRIO vende majoritariamente quase toda a sua produção para o mercado internacional, então ela tem maior velocidade em captar o preço do Brent no mercado internacional. As outras Junior Oil, até por questão de tamanho, vendem grande parte da sua produção para a própria Petrobras, que é a líder do setor de muito longe ainda no Brasil, embora o mercado de petróleo e gás natural já comece a ter abertura aí nos últimos 30 anos. Ótimo. A gente pode observar ali o lifting cost da PRIO, como ele caiu ao longo ali dos anos de 2018 até fazer fundo no quarto trimestre de 2023 a $6,80 por barril. A produção veio subindo também aí de maneira muito forte até atingir 100 mil barris por dia no quarto trimestre de 2023. A gente teve um probleminha de manutenção no primeiro trimestre, mas essa produção deve subir aí até o ano de 26, quando vai atingir 160 mil barris por dia, fora aqueles novos campos que a gente comentou que ainda estão em fase inicial de exploração. Esse incremento aí de 60% ou 60 mil barris vem de Wahoo. A PRIO tem ali uma posição de caixa gerada por suas atividades. A gente percebe um bom crescimento de caixa ali depois da aquisição de Albacora Leste no primeiro trimestre de 2023. A empresa vem aumentando a sua posição de caixa. Consequentemente, a dívida líquida da companhia vem caindo em 0,6 vezes dívida líquida EBITDA, patamar bastante baixo. Então, a gente tem aqui os dados de produção e preços do petróleo da companhia. A gente pode observar que ao longo dos últimos 15 meses, a empresa comercializou a um Brent médio de $82 o barril, o dólar médio de 5%. Temos a produção por campo na companhia, onde Frade representou ali cerca de 55% da produção, tendo seu ápice no quarto trimestre de 2023 com 55 mil barris por dia em Frade, 28 mil barris por dia em Albacora Leste, 16,5 mil do cluster Polvo mais Tubarão Martelo, totalizando 100 mil barris por dia. E o lifting cost subiu um pouquinho, né, de 6,8 para 7,5, mas é muito baixo, né? Perfeito, muito mais baixo, metade do que é o das concorrentes. Aqui a gente tem a comparação do resultado do primeiro trimestre. A companhia aumentou suas receitas ali em 13%, oferindo $640 milhões em receita. O EBITDA da companhia foi de $467 milhões, 33% acima do ano anterior. O lucro líquido ficou basicamente em linha ali, $224 milhões, por conta de maiores despesas financeiras auferidas ao longo do período, bem como maior pagamento de imposto de renda e contribuição social. Ótimo. Agora eu vou falar um pouco de PetroRecôncavo. No primeiro trimestre, ela teve esse crescimento de produção, principalmente do ativo de Potiguar, e ela conseguiu crescer em 4%. Potiguar foi melhor, foi 10%. Bahia PetroRecôncavo foi 2%. Na questão de custos, também caindo o custo de $6,8 para 5,6, e mostra também aí os novos contratos, porque não adianta produzir gás e não ter para quem vender, e o preço melhor que ela conseguiu no primeiro TRI versus o quarto TRI. O EBITDA foi muito bem, pulou de 247 para 353. Isso não foi só aumento de receita, mas foi também redução de custos. Então, parabéns para a PetroRecôncavo com esse EBITDA muito bom no primeiro trimestre de 2023. Aqui ela mostra para todo mundo
o quanto ela está conseguindo e se esforçando para reduzir custo e despesas, tendo tido o menor patamar dos últimos 5 trimestres. E aqui a gente tem uma comparação em reais. E aqui todo mundo percebe, pela variação de um trimestre para o outro, que a Prio é a vencedora. Receita cresceu 18% em reais, a EBITDA cresceu 15% em reais e o lucro caiu um pouquinho por causa da despesa financeira. Já a PetroRecôncavo teve resultados mais modestos, 4% de crescimento na receita, 6% no EBITDA e caiu um pouco no lucro líquido por conta de resultado financeiro. Aqui a produção de endividamento, que é tão importante em todas as empresas que a gente mostra aqui no mata-mata, e a última linha, a mais importante, 0,6 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, isso é super tranquilo, e PetroRecôncavo meio. Vocês lembram que a gente vem aqui e comenta às vezes, Cosan tem 3,3 de endividamento, Suzano tem 2,8, então isso é uma coisa muito importante para o Brasil, principalmente um país que tem taxa de juros muito alta, então quanto menos dívida tiver, melhor. Aqui projeção que eu peguei no Refinitiv, que ele junta projeções de vários analistas e faz uma média, e a gente vê aí um baita crescimento esperado da Prio de 11,9 de receita para 19,9. EBITDA também cresce bem, de 9,2 para 15,3, e o lucro líquido quase dobra, de 5,2 para 9,3. Então, a gente vê que a perspectiva de resultado, isso é precificado na Bolsa, é muito importante. Mesma coisa acontece com a PetroRecôncavo, cresce de 2,8 para 4,7 receita líquida, EBITDA de 1,3 bi para 3,3, e o lucro dobra de 700 milhões para 1,5 bi. Com tudo isso, com essas projeções, a gente calcula os dividendos. A Prio distribui quase nada, distribui em 2023 7 centavos, equivalente a 1,7% do lucro líquido. E, portanto, ela tem um retorno de dividendos que é quase nada. Vocês estão vendo aqui no quadro 0,16, 0,27, 0,39, 0,40. Só que a tese de investimento de Prio não tem nada a ver com dividendos, tem a ver com crescimento de produção que faz crescer receita, EBITDA e lucro. Então, Prio não é uma ação para quem está atrás de dividendos. A PetroRecôncavo distribuiu 31% do lucro em 2023, mas o retorno sobre dividendos foi pequeno. Pode ser que melhore em 24, 25 e 26, só que no meio do caminho ela pode virar 3R Enalta, e é esse o nosso cenário. Aqui sempre o preço justo que eu faço para vocês, que é baseado no EV/EBITDA justo. A Prio está com 4,1 vezes o EV/EBITDA 24, a PetroRecôncavo 3,1, e o justo da Prio seria 5,5, que daria um valor justo da ação de R$ 60 em junho de 25, 40% de upside. A PetroRecôncavo, 4,1 de EV/EBITDA justo, preço justo 28, também 40% de upside. É difícil acontecer isso, já aconteceu em alguns mata-matas, mas esse deu exatamente igual. E aí eu comparo o nosso preço justo do mata-mata com a média do mercado. E a gente está um pouco abaixo. Em Prio, o mercado, eu acho que o preço justo é R$ 64, a gente 60, não tem problema, é normal ter uma pequena divergência. E dos analistas do Refinitiv, 11 recomendam compra da Prio, nenhum neutro e um solitário venda. No caso do PetroRecôncavo deu exatamente o mesmo preço justo, às vezes acontece, e o potencial de valorização é parecido. Só que lá tem 8 compras, 2 neutros. Não é ruim, é majoritariamente compra. E agora a gente faz o placar final que vocês tanto gostam, e Prio ganhou de 5-2, porque ela teve crescimento maior, margem maior,
e ela também tem potencial de valorização e recomendação maior. Mas não quer dizer que você não deve ter PetroRecôncavo na carteira. A Prio hoje você compra com 14% de desconto da máxima deste ano, que foi 12 de abril, portanto, você está entrando num preço bom. E a PetroRecôncavo você compra com 17% de desconto. O que acontece? Agora vem o João falar das perspectivas, tanto da Prio, ele faz Prio, eu faço PetroRecôncavo. Perfeito. A Prio aí tem aí a sua maior expectativa de crescimento nos próximos trimestres, oriunda do campo de Wahoo, que nem a gente vinha comentando anteriormente, processo de fabricação de equipamentos, obras de adaptação do FPSO Valente estão sendo executadas. Enquanto isso, a empresa aguarda a aprovação do licenciamento ambiental por parte do IBAMA. É isso que tem segurado o avanço dessa operação majoritariamente. A empresa espera iniciar a campanha de perfuração nos próximos meses e extrair o primeiro óleo de Wahoo ainda no ano de 2024, que nem o Flávio comentou anteriormente. A gente tem a estrutura aí do tieback vindo do FPSO de Frade e essas grandes mangueiras, vamos dizer assim, exatamente, que extraem a operação, tornando o Wahoo um posto viável economicamente. Com custo muito baixo. Exatamente. Aqui a gente tem o incremento de reservas da companhia, que atualmente é de cerca de 559 milhões de barris, o que dá uma tranquilidade para a empresa trabalhar aí por bastante tempo. Foco na segurança e na saúde dos colaboradores é fundamental, porque um acidente de petróleo é um desastre muito grande. Aguardando o licenciamento ambiental, aí está nos principais próximos passos. A empresa também foca no ganho de eficiência operacional, principalmente de Albacora Leste, bem como a sua revitalização. Albacora Leste é o campo que entrou por último em operação dentro do portfólio da Prio, vindo da Petrobras. A empresa segue analisando possíveis oportunidades de aquisição e fusão, uma vez que, como o Flavião falou, a empresa foca no crescimento e não na distribuição de dividendos. A PetroRecôncavo também tem uma perspectiva boa, porque ela tem uma estrutura de capital com uma baixa alavancagem e tem oportunidades de crescimento. A gente acredita que a fusão da Enauta com a 3R, uma vez terminada e andando bem, eles vão se voltar para comprar PetroRecôncavo. E isso daí provavelmente vai impactar positivamente as ações da PetroRecôncavo. Aqui a empresa tem um histórico forte de crescimento, também baseado em aquisições e aumento de produção de forma orgânica. Vocês estão vendo aí como a receita cresceu bem justamente por causa de uma produção maior, e o EBITDA foi junto. E, além disso, a PetroRecôncavo é bem vista porque ela tem um modelo de negócios que é comprovadamente de sucesso e escalável, seja qual for o desafio. Então, só para lembrar, a 3R estava conversando com a PetroRecôncavo de fazer uma fusão antes de chegar a Enauta. Aí chegou a Enauta, o pessoal parou, voltou para a Enauta, fez a fusão, provavelmente lá na frente, a gente não sabe se vai ser no segundo semestre de 24 ou no primeiro de 25, mas a chance de ocorrer é muito boa. Agora, o que fazer diante do placar final? A recomendação é manter Prio, porque a produção deve crescer em 60% até dezembro de 26, e, além disso, tem o potencial de valorização que a gente calculou e outros analistas do mercado também, e até de uma maneira mais forte. A PetroRecôncavo, para quem tem a recomendação, também é manter, porque ela tem potencial de valorização e ainda pode se fundir com Enauta e 3R. E quem não tem essas duas ações, quem não tem a recomendação é comprar as duas pelo mesmo motivo anterior. Então, vocês tiveram
2 recomendações de compra agora, Prio e PetroRecôncavo, e 2 na semana passada, que vai virar uma, porque elas vão se fundir. Obviamente, não é para pôr na carteira 20% nessas ações, você tem que ter 10% da combinação dessas. Mais uma vez, chegamos no final do mata-mata, espero que todos tenham gostado. Obrigado pela audiência e pela paciência. João, você é fera, mais uma vez arrebentou. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Flavião, pela oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.